noite, graça e paz. Vamos falar hoje a respeito de um tema: as doutrinas de demônios. As doutrinas de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz. Então, eu destaco aqui, o Espírito expressamente diz. Outra versão diz, o Espírito diz claramente. E aqui, eu já quero enfatizar o fato de que esse Espírito aqui é o Espírito Santo, né? Todos entendem que é o Espírito Santo e que o Espírito Santo fala. E às vezes a igreja passa muito tempo sem ouvir a voz do Espírito e até se esquece de que o Espírito Santo fala. E Paulo está dizendo aqui, o Espírito diz claramente, né? Mas o Espírito diz expressamente ou claramente. Então, eu creio que em Atos, capítulo 8, quando Filipe foi evangelizar o eunuco, o Espírito Santo falou para ele, ajunta-te a esse carro. E também tem um texto em Romanos 8,14, que ele diz assim, todos, pois, que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos quantos, pois, são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então essa é uma promessa muito prática, porque o Espírito Santo, ele guia o crente, ele guia o Filho de Deus. E ele fala de muitas maneiras, né? Então, bem fazemos a gente estar atentos a isso. Ouvir a voz do Espírito, não somente a voz audível mesmo, é muito raro, acredito, né? Mas ele fala de várias maneiras, no coração, na mente, fala por circunstâncias, através de pessoas. Mas sempre o Espírito Santo está pronto a dar-lhe a orientação. Aí Paulo diz, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, e os últimos tempos aqui é kairos, né? Não é cronos. O tempo é o tempo kairos, um tempo completo, um tempo perfeito, né? Eu sempre digo que é o tempo do mundo espiritual. Tipo assim, a mulher, a sua gestação dura 9 meses, ela é um tempo kairos, né? E esse tempo kairos é mencionado muitas vezes. Mas são nos últimos tempos, né? Como Paulo diz em Gálatas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, nos últimos tempos, os últimos tempos, de certa maneira, começaram com a vinda de Jesus, né? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. E aí, os evangelistas falam que os últimos dias, né, a profecia de Joel no dia de Pentecostes, é citada a profecia de Joel, né, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, de certa maneira, os últimos dias ou os últimos tempos já começaram com a vinda de Jesus. Mas tem os últimos dos últimos tempos, que eu acredito que nós estamos vivendo esses últimos tempos mesmo, finais, né? O Espírito Santo fala especialmente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Aqui está apostatarão, mas já sabemos que a palavra no original não é apostasia, né? Que aqui a palavra, outra palavra que traduzida por se afastarão da fé, né? Deixarão a fé. Eu diria que é praticamente sinônimo de apostasia, mas para ser sincero, a palavra no original não é a palavra apostasia, embora o sentido seja parecido, né? Mas alguns, e aqui eu digo, alguns é até bom, né? Porque alguns, né? Alguns dá a impressão que é pouca gente, né? Embora em Mateus 7, Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, né? Em teu nome nós expulsamos demônios, né? Não fizemos muitos milagres em teu nome. Então eu direi claramente, apartai-vos de mim, vós, não vos conheço, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então,
alguns se afastarão da fé. Eu diria que apostatarão está certo também, porque é praticamente sinônimo. Né? Tanto é que essa tradução aqui colocou. Alguns apostatarão da fé. Então, também Jesus diz em Mateus 24, ele diz, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa praticamente a apostasia, né? Essa apostasia, o esfriamento do amor, acontecerão nos últimos dias. E aí eu quero já comparar aqui com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele descreve como que é uma radiografia da situação das pessoas nesses últimos dias. Tá? Só que em 2 Timóteo, capítulo 3, em vez de últimos dias, últimos tempos, ele usa últimos dias, né? Acredito que são praticamente sinônimos. Os últimos tempos e os últimos dias são praticamente sinônimos. Então, na segunda carta ele diz, capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então aqui é uma radiografia que o Espírito Santo, por meio de Paulo, ele dá dos últimos dias, aqui dos últimos dias, né? Ali na primeira carta ele fala dos últimos tempos. E aí, nós não podemos nos iludir, né? A humanidade, e aqui eu creio, olhando bem aqui para o texto, talvez ele não esteja se referindo à humanidade de maneira geral, pode até ser, né? Mas dá a impressão aqui que ele está se referindo à parte religiosa, ou seja, praticamente à igreja, e que faz parte da apostasia. Existe uma chave aqui nesse texto que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Ele diz assim, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa questão do tendo a aparência de piedade, tendo a forma de piedade, né? É praticamente uma palavra parecida com metamorfose, que está no original. Tendo a forma de piedade, a aparência, aquilo que você vê, a aparência de piedade. O que é a aparência de piedade? Uma aparência religiosa. Uma aparência religiosa, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Para saber o que é piedade, a piedade é a palavra eusebeia. Vamos retornar um pouco aqui para o capítulo 4 da primeira carta, quando ele diz assim, 4:6, ele vai dizer, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado, na verdade é nutrido, né? A palavra certa aqui, nutrido, alimentado, né? Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É um dos textos que eu me baseio para mostrar que a palavra de Deus, ela é alimento da alma, né? Tem a ver com aquele negócio que Jesus disse lá em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento para a alma. Por isso que Paulo colocou aqui. Nutrido, o alimentado. Aqui a tradução colocou criado, né? Mas não dá para entender direito. É nutrido, alimentado. A palavra mais correta eu acredito que é nutrido. Com as palavras da fé e da boa doutrina. A palavra da fé e da boa doutrina é a palavra de Deus, né? E a doutrina, que é a sã doutrina, é o ensino da palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado para não substituir o ensino da palavra de Deus, que é a sã doutrina, por outras filosofias e psicologias e outras, vamos dizer assim, conhecimento humano. Porque o alimento da alma é a palavra de Deus. Por isso que ele é alimentado, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina, sã doutrina, que é a palavra de Deus, é o ensino, né, da palavra de Deus. Aí ele continua.
mas rejeita as fábulas, no original é mitos, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Veja só, aqui ele está dizendo, exercita-te a ti mesmo na piedade. A palavra piedade, eusebeia, é exercício, né? Aí ele continua, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, novamente, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, ele tá comparando aqui, assim como o exercício corporal, ele beneficia o corpo, né? Se queremos ter um corpo saudável, devemos fazer exercícios físicos, exercícios corporais, a série de exercícios. Então, a eusebeia, ou seja, a piedade, elas são os exercícios espirituais. Por isso que ele diz, o exercício corporal para pouco aproveita. Para pouco aproveita porque o exercício físico ele tem a ver com o corpo físico. Mas o corpo espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, eles são exercitados, eles são tornados saudáveis através da prática dos exercícios espirituais. E os exercícios espirituais é a piedade, eusebeia. Por isso que ele diz, né? Exercita-te a ti mesmo em piedade, né? Em piedade. E aí, por isso que lá, na segunda carta, ele diz lá, né? Que todos aqueles homens lá, que na verdade é homens e mulheres, né? Porque a palavra homem soa ali, com um sentido, expressão idiomática, mas inclui a humanidade. No caso, eu creio que é a igreja. Eles tinham a aparência de piedade. Parece aquele caso que Jesus denuncia em Mateus capítulo 6, quando ele diz que os hipócritas gostavam de orar em pé nas sinagogas ou às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, quer dizer, é uma religiosidade para ser vista, uma religiosidade marqueteira, né? As pessoas que fazem publicidade da sua própria religiosidade têm aparência de piedade. Quem olha para essas pessoas, elas veem uma aparência de piedade, só que o homem olha para o que está diante de si, mas Deus vê o coração. Mas aí Paulo diz assim, mas negando a eficácia dela. Isso aqui é uma coisa alarmante, porque quando ele diz que esses homens têm uma aparência de piedade, né, mas eles negam a eficácia delas, uma coisa alarmante que significa que eles não acreditam na eficácia da piedade. Eles não acreditam na eficácia dos exercícios espirituais. Eles acham que são coisas inúteis, né? São coisas inúteis, que não tem efeito nenhum, né? E aí, por causa disso, se eles negam a eficácia dela, então eles não praticam esses exercícios espirituais, porque geralmente esses exercícios espirituais, como Jesus ensinou lá em Mateus 6, eles são feitos secretamente. Se essas pessoas, esses homens, né, ou até mulheres, se eles negam a eficácia da piedade, ou seja, eles negam a eficácia dos exercícios espirituais, eles não praticam esse exercício. Mas quando ele chegou em público, diante do povo, eles apresentam uma fachada, uma aparência de quem pratica. Isso chama-se hipocrisia, pois é isso aí exatamente o que Paulo está denunciando aqui, que aconteceria nos últimos dias, né? E isso pode ser uma tragédia, principalmente para o ministério, porque eu creio que ele está servindo aqui basicamente ao ministério. É assim, será que o ministério não acredita mais na eficácia dos exercícios espirituais? Será que o ministério não acredita mais que ler a Bíblia e orar é perda de tempo? Lá em Mateus 6, Jesus coloca o jejum também, né? Quando jejuardes, né? Quando orardes, quando derdes esmolas, que são exercícios espirituais. Então, se os ministros, né? Por assim dizer, os ministros não acreditam mais na eficácia da piedade, que é a prática de exercícios espirituais geralmente feitos secretamente. No caso aqui, eu vou colocar a oração e a palavra de Deus, mas tem o jejum também, né? Então, eu não vou falar muito sobre jejum, porque o jejum é uma coisa mais difícil, né? Mais difícil. Todavia, faz parte da piedade, faz parte dos exercícios espirituais, né? Porém, cada um vê aí, né,
se a capacidade que tem de jejuar. Então, se realmente o ministério, parte do ministério, não acredita, né, nega a eficácia da piedade, então nós estamos numa geração de pessoas que não oram, não leem a Bíblia, não jejuam secretamente, mas quando aparece diante do povo, apresentam uma aparência de piedade, uma aparência de pessoa religiosa. Isso aí é um negócio muito interessante, porque no tempo de Jesus, a liderança religiosa de Israel estava desse jeito, né? Eu fico impressionado, como em Mateus capítulo 23, como Jesus repreende duramente os escribas e os fariseus, porque eles estavam com essa síndrome, né? Então vamos até ler aqui um pouco para a gente ver, porque eu creio que assim, o que Paulo está dizendo que aconteceu nos últimos dias é a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus. Essa síndrome de hipocrisia acometeu a liderança religiosa, e isso vai acontecer nos últimos dias também. Então, por exemplo, em Mateus 23, Jesus fala o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam, dizem não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E aí, diz assim, ó, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, significa mestre. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, né? Eu vou saltar aqui esse versículo, vou para o verso 3, que diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aí vai, né? Até o final do capítulo, Jesus repete várias vezes essa expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso acontecia no tempo de Jesus. E agora Paulo está denunciando aqui que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, aconteceria o mesmo fenômeno, né? Os homens teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. E eu deduzo, se eles negavam a eficácia dela, eles não praticam os exercícios espirituais secretamente. Nem oram, nem leem a Bíblia. Aí a pergunta é: quanto tempo, né, estamos orando e lendo a Bíblia em particular, secretamente? Porque podemos dizer assim: mas a Bíblia já sei todo de cor e salteado, então não precisa mais ler. Pois é, isso é um ledo engano, né? Temos que ler a Bíblia todo dia, da mesma maneira que nós comemos, alimentamos o nosso corpo todo dia. E temos que orar também todo dia, porque, como eu aprendi no início da minha fé, eles diziam assim, eu acredito ser verdade: a Bíblia é o alimento, né, do nosso espírito, da nossa alma. E a oração é a respiração. Então, nós precisamos respirar o tempo todo e precisamos nos alimentar diariamente. Ou seja, temos que orar e ler a Bíblia todo dia. E aí, quanto tempo passamos nisso? Vem outra história, né? Porque isso aí é piedade, são os exercícios espirituais. E isso tem eficácia, resultados espirituais. Agora, se nós negamos a eficácia da piedade, dos exercícios espirituais, nós não os praticamos, mas por necessidade podemos nos apresentar diante do povo aparentando uma aparência de piedade, aparência religiosa, como aconteceu no tempo de Jesus. Então, o que eu vejo, a grande questão é: o mesmo fenômeno que aconteceu na época de Jesus, sob a liderança religiosa, acontecerá nos últimos dias. Paulo está dizendo, no tempo que nós estamos vivendo. Então temos que nos acautelar para não cair, porque isso aí, com certeza é um engano de Satanás, né? Satanás, ele faz a cabeça de muita gente. Mas, enquanto que o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele apresenta o resultado que está no comportamento desses homens aí,
Na primeira carta, ele mostra o que é que causa, né? Por isso estou dizendo, ele mostra que isso não acontece por acaso, não é só coisa humana, né? Não é só questão humana que está envolvida aqui. Ele vai mostrar que tem mais coisa. Então, voltando para o capítulo 4 da primeira carta, ele vai dizer assim: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou se afastarão da fé. Aí ele vai dizer o motivo: dando ouvidos a espíritos enganadores. Aí está, né? Essas pessoas estão apostatando da fé porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Existem espíritos enganadores? Existe. Jesus está mostrando aqui. Existem espíritos enganadores. Que o mundo não crê nesses espíritos enganadores, está de acordo com o mundo mesmo, porque o mundo ele não enxerga na área espiritual. Aí, né, o mundo pode chamar esses espíritos enganadores do que for, né? De extraterrestre, de ETs e de mestres cósmicos, pode falar do que quiser, mas só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela quem realmente eles são espíritos enganadores. Está aqui o texto. Aí diz mais: e a doutrina de demônios. Então essas pessoas apostatarão, se afastarão da fé, porque estarão dando ouvidos à doutrina de demônios e de espíritos enganadores. Aqui está espíritos enganadores e doutrina de demônios. O que coloca, como nos evangelhos, isso é repetido, né? Os espíritos enganadores e os demônios são as mesmas pessoas. Eles são espíritos, mas eles são enganadores, eles são demônios. E nos evangelhos Jesus chama muito eles assim, espíritos imundos, né? Eles são espíritos imundos. Espírito imundo em contraste com o Espírito Santo. Porque enquanto que o Espírito de Deus é o Espírito, ele é santo, ele é puro, ele é limpo, esses espíritos, eles são imundos, né? Ou seja, eles são contrários do Espírito Santo. Então, esses espíritos mentem e enganam, é da essência deles, porque o líder deles, que é Satanás, ele é enganador e mentiroso, aliás, é o pai da mentira. Então, os seres humanos aí, por exemplo, do mundo, né? Até os cientistas não têm a menor chance em contato com esses seres, porque vão ser enganados, porque eles não têm essa convicção de que esses espíritos são enganadores. O ser humano não é páreo para o engano, a essência deles é enganar e mentir. Alguns seres humanos ainda até dizem assim: mas esses seres, tem alguns que são maus, tem alguns que são bons. Todos eles são maus, né? Os bons que são os anjos de Deus. Os anjos de Deus, que vêm do céu à terra, eles são bons, porque obedecem a Deus. Mas esses espíritos aqui são enganadores. E eles agem na área da doutrina. Eles agem na área da doutrina. Eles são espíritos especificamente enviados por Satanás para trabalhar na área doutrinária. Eles são o contraponto do ministério de mestre da igreja. Porque no texto original, eles são mestres demoníacos. A tradução poderia ser essa aqui. Eles são mestres demoníacos, são demônios que têm o dom de ensinar, só que ensinar mentira e distorcer a doutrina. Então, aí ele diz aqui: mas como é que esses espíritos agem? Eles vão agir por meio da seguinte coisa. Ele diz aqui, olha: pela hipocrisia de homens. Então, esse espírito age através de homens hipócritas. Homens hipócritas. Por isso que Jesus repetiu tantas vezes lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, esses espíritos já usam essa hipocrisia desses homens, né? A hipocrisia, o fingimento, o engano, a dissimulação, se tem a ver com o caráter. Então, essas pessoas assim, elas são presa fácil para ser instrumento na mão desses demônios, espíritos enganadores, para disseminar falsa doutrina. E aí ele acrescenta: pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Esses homens falam mentiras, né? A gente pensa assim: mas espera aí, é possível uma pessoa, por exemplo, religiosa mentir? Ou é possível um líder religioso mentir? É claro que é possível, né? E aí nós vemos, por exemplo, Brasil. A liderança, né? Está na cultura brasileira isso aí. Isso está na cultura brasileira. A mentira se tornou institucionalizada. A mentira. Mas se tornou normal mentir, né? Significa uma regência espiritual do mal em toda a nação brasileira, toda a cultura brasileira. O mundo não tem como se defender disso. Agora, e dentro da igreja? Acontece a mesma coisa. Pode acontecer a mesma coisa. Isso não vou generalizar, né? Porque aí cada um sabe se vai obedecer a palavra de Deus ou não. Mas dentro da igreja nós vamos encontrar muita mentira também. Isso significa regência espiritual desses espíritos.
Então, homens que falam mentira. Aí vem a questão da liderança, né? Eu observo muito, qualquer lugar que eu chego, eu observo a liderança, observo os líderes, para ver se esses líderes são honestos e sinceros, são verdadeiros, se falam a verdade, ou se eles mentem, se eles enganam. Dizem coisas e não cumprem, né? E fazem coisas para enganar. Se for isso aí, desmoraliza a liderança, né? Desqualifica a liderança. Porque esses espíritos estão aí agindo. Aí ele diz assim, ó, esses homens, eles falam mentiras, são hipócritas e têm a consciência cauterizada. Tendo a consciência cauterizada. Isso é muito interessante, porque tem a consciência cauterizada. Eu já vi uma explicação sobre essa questão de ter a consciência cauterizada, assim, queimar a consciência com o cautério, torná-la insensível. Eu não sou psicólogo, mas há muito tempo que eu gosto de estudar psicologia e estudo muito a área da questão da sociopatia e da psicopatia, né? E que hoje está muito em voga, muitos estudos sobre isso. E eu percebo que os psicólogos, né, dizem o seguinte, que o psicopata, alguns acham que psicopata e sociopata são duas coisas diferentes. Outros acham que é a mesma pessoa. Eu acho que é a mesma pessoa. Psicopata e sociopata, né? A etimologia da palavra já diz isso. Então, todos estão dando dizer, olha, o psicopata, ele é destituído de consciência. Alguns dizem assim, o psicopata não tem emoções, né? Ele só aprende o comportamento das pessoas normais e depois ele imita o comportamento, mas ele não sente emoções. Se ele sente emoções ou não, eu não sei. Eu sei que ele não tem consciência. A consciência do psicopata, ela não existe. Eu já comprei vários livros sobre, inclusive assim, crimes dos psicopatas, né? Eu tenho vários livros sobre crime dos psicopatas, porque a minha questão estudando psicopatia é para descobrir o seguinte: os psicopatas, eles estão sendo influenciados espiritualmente por demônios? Tudo indica que sim. E esse texto aqui, que é inspirado por Deus, ele está dizendo que esses homens que são líderes religiosos, eles têm a consciência cauterizada. Ter a consciência cauterizada significa que a consciência deles foi apagada, a consciência deles se tornou insensíveis. Eles são capazes de fazer qualquer maldade e dormir em paz. Não tem problema de consciência. A consciência deles não funciona mais. Então eles podem mentir, enganar ou fazer qualquer tipo de barbaridade e a consciência não os incomoda. Eu acho interessante que até Judas Iscariote, depois que traiu Jesus, a consciência dele o incomodou, que ele foi cometer suicídio. Mas uma pessoa que é destituída de consciência é muito perigosa, porque um ser humano normal não é páreo para ela, porque ela pode mentir, enganar, dissimular e fazer qualquer maldade e ela não terá problema de consciência, porque a consciência dela está cauterizada. E por esse texto aqui, problemas de demônios estão envolvidos com a consciência dela. Satanás cauterizou a consciência dela. Isso pode ser olhado de um ponto de vista assim, vamos imaginar, do caráter, né? Aprender a mentir, aprender a enganar, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança do caminho que deve andar, porque mesmo quando for grande não se desejará dele. Isso pode ser corrigido da infância, né? Se as crianças forem ensinadas a não mentir e não enganar. Ou então quando a pessoa se converte, ao ver e se deparar com a palavra de Deus, que exige que o homem seja verdadeiro, ela pode mudar pelo Espírito Santo ajudando. Senão não tem jeito, né? Pois é, esse aí. E aí, o apóstolo Paulo, ele termina essa palavra, na primeira carta, diz assim, o verso 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu quero enfatizar isso aqui, o seguinte, pela palavra de Deus e pela oração é santificado, ou seja, estou falando aqui de Eusebeia, piedade, e aí ele está mostrando aqui que dois instrumentos de santificação, que é instrumento de purificação da alma, do espírito, da mente, é a palavra de Deus e a oração. Porque através da oração nós cultivamos comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é um Espírito santificador também, né? E a palavra de Deus também, ela santifica e purifica a nossa mente, não é só questão de conhecimento intelectual, ela é um instrumento para purificar e santificar a nossa mente. Então ele está mostrando aqui dois tipos de exercícios espirituais, que é chamado de piedade. Ele está dizendo a palavra de Deus e a oração. E aí ele
ele revela aqui, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele revela duas doutrinas de demônios, né? Duas doutrinas de demônios que diz o seguinte, o verso 3, ó, proibindo o casamento. Ele está dizendo, a primeira doutrina de demônio que ele denuncia que é essa, né? Proibindo o casamento. Eu não vou dizer o nome de nenhuma religião aqui para não ofender ninguém, né? Mas qualquer pessoa vai entender, né? Tem alguma religião que proíbe o casamento? O Paulo está dizendo que é doutrina de demônio. Não sou eu, ele está dizendo, né? Eu não vou. Tem demônios envolvidos. Demônios enganam pessoas, espíritos enganadores. Eles enganam. Eles enganam na teologia, né? Você pode ter o conhecimento teológico que for, mas tem demônios aí nesse negócio. Os demônios enganam. Então, proibir o casamento, ele diz que está errado. E aí, eu vejo o seguinte, se a sua doutrina proíbe o casamento, é a doutrina de demônios, é o Paulo que está dizendo aqui. É claro que eu já estou acostumado com essa controvérsia teológica, é assim. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo vai dizer que é melhor não casar. Porque, ele diz assim, os que casarem todavia, padecerão tribulação na carne. Mas ele vai dizer assim, todavia, se a pessoa não pode se controlar, é melhor casar do que viver abrasado. Ou então é melhor casar do que se prostituir. Quem casar não peca, mas vai sofrer. Então ele está dizendo, mas se você conseguir ficar solteiro, sem se prostituir e sem se viver abrasado, é melhor ficar solteiro. É o que eu ensino em 1 Coríntios, né? Capítulo 7. Isso aí é correto. Mas esse celibato aqui é um celibato voluntário. O celibato... É preferível o celibato, o ensino do Novo Testamento é isso aí. Paulo mesmo não era casado, não acredito. Nem Paulo, nem Jesus, nem João Batista eram casados. Os heróis do Novo Testamento não eram casados. Pedro era, né? Mas é um celibato voluntário. Mas ele está falando aqui, proibindo o casamento é celibato obrigatório. Isso aí ele está falando que é a doutrina de demônios, não sou eu. Aí vem a outra doutrina de demônios que ele revela aqui. Ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, ou seja, tudo que Deus criou é bom, né? Toda a criação. E não há nada a rejeitar, sendo recebido com ações de graça. É interessante que ele duas vezes ele fala, ações de graças. Né? Você pode consumir esse alimento, e ele está falando aqui, dos filhos de Deus, dos que têm aliança com Deus, né? Para os fiéis, que ele fala aqui, os fiéis é o de dentro da igreja, os que já são discípulos de Jesus. E ele disse, se forem recebidos com ações de graça, você pode comer. É o que ele está falando aqui. Aí eu pergunto aí, qual é a religião que proíbe, a doutrina que proíbe consumir determinados alimentos? Ele está falando que é a doutrina de demônios. Eu sei que lá no Antigo Testamento tem todo o ritual da lei mosaica, os alimentos impuros e os puros, né? Até mesmo os judeus, até hoje em Jerusalém, ele faz toda essa distinção, né? Alimento impuro e tal. Eu acho até admiro isso, porque é muito... Eu acho que do ponto de vista assim, físico, humano, biológico, está corretíssimo. Mas, à luz do Novo Testamento, não é pecado você comer alguns alimentos que o Antigo Testamento proibia. Embora é bom se acautelar, porque ele não está dizendo que você não vai adoecer, né? Mas pecado não é, porque o Novo Testamento se preocupa com a pureza do coração. Então, mas o certo ao bom entendedor, boa palavra basta. Meia palavra basta. Paulo denuncia aí duas doutrinas de demônios. E nós devemos nos acautelar, porque não por orgulho a gente vai querer rejeitar o ensino da palavra de Deus, né? Mas eu vou rejeitar o ensino de demônios. Mesmo que esteja na minha igreja, na minha denominação, eu vou rejeitar, porque não pode nos fazer bem a doutrina de demônios. E aí usar a ação de graça, né? E consumir os alimentos que Deus fez para serem recebidos com ações de graça. Então, essa é a questão que ele deixa, essa reflexão aí. Esse assunto é muito amplo ainda, né? Mas eu vou parar por aqui. E vamos nos acautelar, porque nós estamos nesses últimos dias. Para nós não sermos enganados por esses demônios e esses espíritos enganadores. Eles agem na área doutrinária, né? E aí eles fazem o papel de mestres demoníacos para contrabalançar o ensino dos verdadeiros mestres, que chama-se sã doutrina. Então, que Deus abençoe vocês,
E que Deus abençoe a nós também aqui. Em nome de Jesus, amém.